Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. No dia 17 de julho de 2025, o Maracanã viveu uma daquelas cenas que só o futebol é capaz de proporcionar. O placar final mostrava a derrota do Fluminense para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, mas isso era secundário. Ninguém parecia se importar muito com o resultado. Naquele momento, o que realmente importava era o adeus. Um adeus carregado de emoção, de lembranças e de uma sensação de ciclo encerrado. John Arias, o colombiano que se tornou ídolo tricolor, vestia pela última vez a camisa do Fluminense. A história de Arias no clube começou de uma maneira bem diferente, inclusive eu já contei aqui no canal. Quando chegou em agosto de 21, vindo do Independiente Santa Fé, ele era praticamente um desconhecido do grande público brasileiro. Custou cerca de 600 mil dólares aos cofres do clube, algo em torno de 3 milhões de reais na época. Um investimento considerado modesto, quase experimental. Um jogador jovem, com 23 anos, técnico, mas sem tanto brilho. Nos primeiros meses, inclusive, ficou apagado. Era mais uma aposta que parecia se perder em meio à intensa rotina do futebol brasileiro. Mas 2022 chegou, e com ele veio a transformação. Aos poucos, Arias foi conquistando espaço, confiança e a torcida. Ele participou ativamente da campanha que levou o Fluminense ao título carioca, disputou mais de 60 jogos e principalmente começou a se tornar o motor criativo do time. Já não era apenas o reforço colombiano, era um nome que começava a aparecer em cada tabela de gols, em cada jogada de velocidade e em cada vitória importante. A explosão definitiva, no entanto, veio no ano seguinte. 2023 foi o auge de John Arias no Brasil. Foram 61 jogos, 12 gols e 17 assistências, além de 2 títulos inesquecíveis, o Campeonato Carioca e principalmente a Libertadores, conquistada de maneira histórica. No time de Diniz, ele era o pulmão e a mente criativa. A sua velocidade, leitura de jogo e capacidade de decisão transformaram o Fluminense em uma equipe temida em todo o continente. Na grande final, cada toque parecia pesar mais do que o normal. Era o jogador que fazia a diferença quando mais importava. Depois da glória continental, o torcedor tricolor viu em Arias algo raro. A combinação de talento, entrega e, mais importante, identificação. Ele não era apenas um estrangeiro que vestia a camisa. Era um colombiano que entendia o que significava o Fluminense. A cada jogo, a cada comemoração, isso ficava muito claro. Mesmo quando o time entrou em decadência em 2024, brigando na parte de baixo da tabela, ele não se escondeu. Foi mais uma vez o grande nome da equipe, acumulando gols, assistências e atuações que impediram o pior. Em meio à crise, ele manteve o nível de um jogador de elite. Na verdade, talvez tenha sido a única coisa boa do Fluminense naquele momento. E ainda brilhou no cenário internacional nesse ano, sendo um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos, onde o Fluminense terminou em 4º lugar. Foram 6 jogos, 1 gol e 1 assistência, porém, além disso, o que realmente pesou foi o respeito mundial que o colombiano conquistou por sua entrega e consistência. Os números são a prova de uma trajetória marcante pelo Flu. 230 jogos, 47 gols e 55 assistências, totalizando 102 participações diretas em gols com a camisa do Fluminense. E falando sobre títulos, ele teve o Carioca de 22 e 23, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Mas talvez o maior título de todos tenha sido o carinho da torcida. Por tudo isso, quando a notícia da transferência se tornou oficial, o sentimento foi agridoce. O Wolverhampton da Inglaterra havia fechado um acordo milionário, 17 milhões de euros fixos, com mais 5 milhões em variáveis por metas atingidas. O Fluminense manteve 10% dos direitos econômicos e o Patriotas da Colômbia também recebeu uma parte significativa. Financeiramente falando, o negócio já não foi dos melhores, mas esportivamente era um vazio muito difícil de preencher. Arias deixava o Brasil como um dos melhores jogadores em atividade no país, talvez o melhor. Um dos poucos que conseguiam unir técnica refinada, intensidade e regularidade. E agora, aos 27 anos, ele partia para a Premier League, o campeonato mais competitivo do mundo. O sonho europeu finalmente se tornava realidade. A torcida, no entanto, não sabia muito bem o que sentir.
orgulho por vê-lo alcançar esse nível ou tristeza por saber que era um adeus. No fim, o Maracanã aplaudiu de pé. Era o reconhecimento por 4 anos de dedicação. John Arias, o improvável, o desacreditado, havia se tornado um símbolo. Mas o futebol é cruel com os seus heróis, e o que parecia o começo de uma nova era, na verdade seria o início de um novo capítulo, muito mais difícil, muito mais incerto, porque na Inglaterra as coisas nem sempre funcionam como a gente imagina. Quando o colombiano pousou em solo inglês no final de julho de 25, parecia que tudo estava nos trilhos. A imprensa tratava a transferência como o passo natural de uma estrela sul-americana. A Premier League é o sonho de qualquer jogador do continente. E o Wolverhampton, embora sem o prestígio dos gigantes ingleses, prometia ser um bom ponto de partida. Uma equipe medíocre, com estrutura sólida, estádio moderno e uma liga que transformaria o estilo de jogo de Arias. Porém, bastou pouco tempo para o sonho se desfazer. O Wolverhampton que Arias encontrou estava longe de ser o time competitivo que o colombiano esperava. A temporada 25-26 até o momento é péssima. São 7 jogos e apenas 2 pontos na Premier League, com o time afundado na última posição. O clima é de desconfiança e a pressão cresce a cada rodada. E no meio desse caos está John Arias tentando provar o seu valor, mas sem encontrar o seu lugar. A verdade é que desde os primeiros momentos percebe-se o impacto da mudança. O ritmo é diferente, a intensidade é absurda, o contato físico é constante. Em um campeonato onde cada segundo e cada metro do campo exigem o máximo do jogador, John Arias parece preso entre duas realidades: o talento técnico refinado da América do Sul e a necessidade de força e explosão da Inglaterra. No Fluminense, ele era o dono das ações ofensivas, o homem que decidia com um passe ou uma arrancada. Já no Wolverhampton, ele parece apenas mais um estrangeiro que precisa correr, marcar e brigar por espaço em um sistema que não o privilegia. A adaptação no momento é muito dolorosa. Nas primeiras semanas, ele chegou a ser utilizado aberto pela direita, a posição que ele dominava no Brasil. Mas o jogo inglês pede muito mais do que dribles e passes curtos. Pede vigor, pede resistência. Em uma liga onde laterais correm o campo inteiro, John Arias parecia um peixe fora d'água. Em outro momento, ele chegou a ser testado como meio-campista, mas o resultado também não veio. A falta de entrosamento, a dificuldade em se adaptar e o impacto físico dos duelos fizeram com que o seu desempenho caísse ainda mais. Agora, o tempo passa e o brilho do Arias ainda não aconteceu. São 9 jogos oficiais, nenhum gol e nenhuma assistência. Já teve partidas em que ele nem sequer chutou a gol, que não conseguiu acertar um drible. É um contraste cruel para quem no Fluminense havia acumulado mais de 100 participações diretas em gols. Durante a pré-temporada, no entanto, até chegou a parecer promissor. Em um amistoso contra o Girona, ele marcou o único gol do time na derrota por 3-1. Era o início de algo bom. Porém, foi só uma ilusão. Quando a Premier League começou para valer, ele foi engolido pelo sistema, substituído cedo em algumas partidas, esquecido em outras e até deixado no banco. A percepção até o momento não é das melhores, muito distante principalmente do que ele conquistou aqui no futebol brasileiro. E além disso, o impacto se estendeu na seleção colombiana. No dia 3 de outubro, quando saiu a lista para os amistosos contra México e Canadá, o nome de Arias não estava lá. Em seu lugar, o técnico Nestor Lorenzo chamou Kevin Serna, inclusive do Fluminense, que teve a sua primeira convocação. Um duro golpe para o jogador, que até poucos meses atrás era a peça central do esquema da Colômbia. A queda foi brutal. John Arias, que saiu do Brasil como ídolo e um dos melhores jogadores do continente, começou a ser visto na Inglaterra como uma contratação duvidosa. De craque do Fluminense, a aposta que ainda não mostrou a que veio. E o pior, em um time em crise. O Wolverhampton, que terminou a temporada anterior em 14º lugar, agora é o último da Premier League, com, de novo, 2 pontos em 7 jogos. No Fluminense, ele era o protagonista de um dos principais times do Brasil. Foi durante muito tempo o alicerce do tricolor e uma das poucas coisas boas em momentos de crise. Já no Wolverhampton, virou apenas um coadjuvante em um elenco que luta pela sobrevivência. E aí chega a pergunta que muitos torcedores começam a se fazer, inclusive os brasileiros. Será que valeu a pena? Valeu trocar a idolatria, os títulos e o status de melhor jogador em atividade no Brasil
por uma aventura em um clube mediano da Premier League, sem estrutura competitiva e visibilidade real? Porque, convenhamos, o Wolverhampton não é o Manchester City, ou o Liverpool ou o Arsenal. É um clube que no máximo vai brigar pelo meio de tabela. No momento está lutando para não cair. John Arias saiu de um cenário em que era a referência máxima de um dos maiores clubes do continente, para se tornar apenas mais um nome em uma equipe que briga na parte de baixo da tabela. E o mais curioso é que o talento continua lá. O domínio, a visão de jogo, a velocidade no último terço do campo. Mas o contexto mudou. E o futebol moderno mostra mais uma vez que talento sozinho não é o suficiente. É preciso estar no ambiente certo, com o time certo e o treinador certo. E até agora, o Wolverhampton parece ser o oposto de tudo isso para o John Arias. É uma ironia triste. O melhor jogador do Brasil, o símbolo de um Fluminense campeão do continente, virou motivo de piada em um país onde ele sonhava ser reconhecido. E o que resta agora é uma dúvida que ecoa. Será que ainda dá tempo de reverter a situação? Ou o nome de John Arias será lembrado apenas como mais um caso de um craque sul-americano que não conseguiu se adaptar à Premier League? Eu quero saber a sua opinião, então já deixa aqui no comentário o que você pensa sobre isso, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!